Bora falar agora sobre a chance de Wanderson, lateral direito, 23 anos de idade, brasileiro que pertence ao Mônaco, jogar no Flamengo. Que o rubro-negro busca um lateral direito, isso não é novidade. Vários foram os rumores de que o Danilo, da Juventus, era a prioridade. Agora o Júlio Miguel Neto trouxe a informação de que o Wanderson interessa ao Fla. Entrei em contato com o Thiago Escuro, que é o CEO do Mônaco, ex-dirigente do Red Bull Bragantino, foi especulado em vários clubes por aqui, está trabalhando no Mônaco. Eu perguntei, existe alguma chance de o Wanderson ser contratado pelo Flamengo? A resposta do Escuro foi, abre aspas, a Premier League vem forte atrás dele. Estamos falando de, no mínimo, 40 milhões de euros na transferência. Nenhuma chance de o Wanderson voltar para o Brasil nesse momento. Só para lembrar, Wanderson foi titular absoluto do Mônaco, mesmo numa temporada de uma lesão séria. Ele é alvo do Tottenham e a operação giraria na casa dos 40 milhões de euros, completamente fora da realidade de clubes brasileiros. O contrato do Wanderson com o Mônaco só se encerra em 2027. Antes de mudar de assunto, deixa eu trazer mais uma informação do Flamengo. O Instituto Mapear entrevistou 400 sócios do Fla, perguntando sobre a preferência para a eleição para presidente, eleição marcada para o fim do ano. Muito equilíbrio. Rodrigo Dunsch, que é o atual vice-presidente e candidato do Rodolfo Landim, tem 25% dos votos nessa pesquisa, seguido bem de perto pelo BAP, 22%, e o Maurício Gomes de Matos aparece com 18%. Há ainda indecisos e que não sabem 31%, além de 5% que se declaram votando branco ou nulo. Quero falar agora sobre a possibilidade de troca entre Rony e Gabigol. Rony participou do programa Os Donos da Bola da TV Bandeirantes nessa terça-feira, do qual fiz parte. E vários torcedores do Palmeiras usaram as redes sociais para pedir que eu perguntasse ao Rony se ele pode ser envolvido nessa troca. O problema é que eu só vi essas mensagens depois que o programa acabou. De qualquer forma, fui conversar com um dos representantes do atleta para saber se essa chance existe. Vale a lembrança de que o Palmeiras já tem um acordo com o Gabigol e tenta convencer o Flamengo a liberar o atleta de forma imediata. Foi por isso que o Palmeiras sugeriu a troca pelo Dudu. Seria uma forma, inclusive, da presidente Leila Pereira se livrar do atacante, de quem ela não gosta e que tem o maior salário do elenco. O Dudu ganha na casa de 2 milhões e 100 mil reais mensais. O Palmeiras faz pressão para que o Dudu saia, mas até agora o Dudu ainda não se convenceu de que esse movimento é o mais correto. O Gabigol poderia ser trocado a partir daí com o Rony. Mas esqueçam essa história. O Palmeiras não tem nenhuma intenção de liberar o Rony para um concorrente. Após a saída do Endrick, o Rony passou a ter um papel ainda mais importante dentro do elenco. Ele é, inclusive, o maior artilheiro da história do Verdão em Libertadores da América. E é muito mais caro hoje do que o Gabigol, por conta das circunstâncias. O Gabigol tem só mais 6 meses de contrato e o Flamengo pede 5 milhões de dólares. O Gabigol, ou melhor, o Rony, hoje custaria no mínimo 12 milhões de euros. Isso porque o Palmeiras é dono de só 50% dos direitos econômicos e nem cogita vendê-lo por menos do que os 6 milhões. Com duas informações importantes, a primeira delas relacionada ao estádio do Fla. Nessa terça-feira, a Prefeitura do Rio divulgou o edital de leilão do gasômetro, o terreno que pertence à Caixa, mas que será comprado pelo Fla. E o lance mínimo está previsto em 138 milhões e 500 mil reais. Vale a lembrança de que o Fla não deve ter adversários concorrentes nesse leilão, até porque o leilão foi promovido apenas para a construção de estádios, e a julgar que o Flamengo possa adquirir esse terreno por 138 milhões, dá para dizer que foi um golaço do Flamengo. Isso porque o rubro-negro havia oferecido 250 milhões de reais para a Caixa, que pedia na oportunidade 400 milhões de reais. A Prefeitura do Rio, interessada que esse projeto saia do papel, decidiu interceder, tomou o terreno para si e agora vai fazer esse leilão. A Caixa promete acionar a justiça para contestar o valor da indenização, entendendo que o terreno vale no mínimo 250 milhões de reais. Se a Caixa tivesse alguns dias atrás aceitado os 250 milhões, teria feito um melhor negócio do que esse lance de 138 milhões e meio de reais. Para completar sobre o rubro-negro, atualizações em relação a Claudinho, que interessa ao Flamengo. Andrei Arshavin, vice-presidente esportivo do Zenit, clube que detém os direitos econômicos do atacante, afirmou, abre aspas, precisamos vendê-lo por um preço bom, fecha aspas. O portal italiano ANSA informou que o Flamengo fechou a contratação do volante Marcos Antônio, atualmente na Lazio. De acordo com a publicação desta terça-feira, 09,
o clube rubro-negro chegou a um acordo de empréstimo com o atleta de 24 anos, com a obrigação de compra ao término do contrato. Para garantir a aquisição do jogador, o Flamengo deverá pagar 4 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais, ao final do vínculo de um ano. Este valor foi o principal obstáculo durante as negociações, que já se arrastavam por algumas semanas. Inicialmente, o Flamengo preferia uma opção de compra condicionada ao cumprimento de metas, enquanto a Lazio insistia na obrigatoriedade da compra. Marcos Antônio é conhecido por ter feito parte da mesma geração de Vini Júnior e por ter jogado junto com o craque nas seleções de base do Brasil. O volante começou sua carreira nas categorias inferiores do Atlético PR, mas se transferiu cedo para a Europa. Ele vestiu as camisas do Estoril, por Shakhtar Donetsk, UCR e Lazio, Ita. Na última temporada, Marcos Antônio foi emprestado ao Pau Gre, onde participou de 17 jogos e marcou 3 gols. No entanto, a Lazio, que detém os direitos econômicos do jogador, não conta com ele para a próxima temporada, que se inicia em agosto na Itália. Diante disso, Marcos Antônio é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar os exames médicos e assinar o contrato com o Flamengo. Ao se juntar ao Flamengo, Marcos Antônio terá uma forte concorrência por uma posição no meio-campo defensivo. Ele disputará vaga com jogadores como Eric Pulgar, Alan, Igor Jesus, De La Cruz, Gerson e outros atletas que também podem desempenhar a função. Recentemente, o setor foi uma preocupação para o técnico Tite, especialmente durante a Copa América, quando os jogadores Eric Pulgar e De La Cruz estavam com suas seleções, e Alan e Igor Jesus enfrentaram problemas físicos. Por conta disso, Tite chegou a improvisar o zagueiro Léo Ortiz em uma posição mais avançada no meio-campo. Além da movimentação no mercado de transferências, o Flamengo tem um compromisso importante no próximo dia 20 de julho. O clube enfrentará o Criciúma em um jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida será realizada em um sábado, às 16 horas, e a venda de ingressos para o público geral já está aberta. Os preços dos ingressos variam entre R$ 89,00 e R$ 358,00 e podem ser adquiridos tanto pela internet quanto em pontos de venda físicos. Os preços dos ingressos são variados. As entradas de meia entrada para o setor inferior norte, Criciúma e Flamengo, custam R$ 119,00 e R$ 132,00, social, para o inferior sul, Flamengo, também R$ 119,00 e R$ 132,00, social, para o inferior leste, Flamengo, R$ 149,00 e R$ 164,00, social, e para o inferior oeste, Flamengo, R$ 179,00 e R$ 198,00, social. Já no setor superior, os preços são R$ 89,00 e R$ 98,00, social, para o superior norte e sul, Flamengo, R$ 109,00 e R$ 120,00, social, para o superior leste, Flamengo, e R$ 129,00 e R$ 142,00, social, para o superior oeste, Flamengo. Os ingressos inteiros variam de R$ 178,00 a R$ 358,00, dependendo do setor escolhido. Os pontos de venda físicos para a compra dos ingressos estão distribuídos em locais como a Avenida 102 Norte, EQN 102-103 Bloco A, Lojas Nação Rubro-Negra no Parque Shopping, Sasmas Trecho 1, Brasília Shopping, Setor Comercial Norte Q5, Asa Norte, Taguatinga Shopping, QS1, Águas Claras, JK Shopping, Setor M Norte QNM 34, QNH Área Especial 01, Taguatinga, Shopping Sul, BR 040, Valparaíso Gol. Além disso, o time do Real Brasília tem enfrentado dificuldades com atrasos salariais, que já chegam a 9 meses, conforme afirmam os atletas. Com a chegada de Marcos Antônio e a expectativa pelo próximo jogo, o Flamengo continua sua busca por bons resultados no Campeonato Brasileiro, esperando contar com a torcida para mais uma vitória e fortalecendo o elenco com novas contratações.